Olá, agora a gente vai dar continuidade à aula 6, né, que fala sobre o gênero neutro. Agora vamos ver a, o neutro nos adjetivos de primeira e de segunda classe. Vamos lá? Então, adjetivos de primeira classe neutros. Os adjetivos de primeira classe neutros. O que caracteriza os adjetivos de primeira classe? Vamos relembrar. Os adjetivos de primeira classe, eles têm três formas, né? São adjetivos trifórmicos ou triformes. Eles têm uma forma para masculino, que é em us ou er, né? Por exemplo, como o adjetivo pulcher, perdão. A forma em a para feminino, bona ou pulcra. E o que é a forma que vai caracterizar o neutro de segunda, perdão, o neutro de primeira classe ou o neutro que vai seguir a segunda declinação para os adjetivos neutros. Tudo bem? Aí aqui, no paradigma bônus A1 é a terceira forma bono. Então, o que caracteriza a forma neutra, né? A marca morfológica do neutro, do adjetivo neutro, é a desinência assim como essa desinência é que a gente encontra nos substantivos neutros de segunda declinação. Como exemplo, eu falo para vocês a palavra exemplo, que veio para o português o nome exemplo. É a que seguem as terminações da segunda declinação neutra. Quais são as terminações da segunda declinação neutra? Relembrando, nominativo, vocativo e acusativo são iguais, então o singular é e o plural é a. Ablativo, dativo e genitivo é igual, né, às terminações, as terminações desses casos para o masculino e feminino de segunda declinação. Tudo bem? Relembrando, o nome neutro possui nominativo, vocativo e acusativo singular iguais. O plural destes mesmos casos recebem a desinência a. Foi o que eu falei anteriormente, e é isso. Outra coisa, o adjetivo estabelece concordância com o substantivo em gênero, em número e em caso, não em declinação. Ou seja, um substantivo de terceira declinação pode estar acompanhado de um adjetivo de primeira classe. Exemplo, caput magnum, cabeça grande. A palavra caput é uma palavra de terceira declinação, é um substantivo de terceira declinação, e o adjetivo magnum, que é grande, é um adjetivo de primeira classe. Caput é um substantivo, magnum é um adjetivo. Caput é um substantivo neutro. Então, o adjetivo tem que estar na forma neutra. Como aqui eu peguei o exemplo na sua forma básica, na sua forma de nominativo, por isso que está caput magnum. Se fosse, por exemplo, o genitivo singular, seria capitis magni. Tudo bem? É só para ter isso em mente. E eu peguei aqui um exemplo de masculino e feminino, no caso feminino, fêmina felix, mulher feliz. Fêmina, um substantivo de primeira declinação feminino, e o adjetivo feliz, Félix, está em concordância com esse nome feminino, fêmina. Tudo bem? Aqui um exemplo, né, do paradigma integral do adjetivo. Se eu não me engano, até mesmo na própria apostila de vocês, é o exemplo que tem do adjetivo bônus. Como eu coloquei na aula referente a adjetivo de primeira classe, o adjetivo bono, se eu não me engano, adjetivo bônus A1, eu estou repetindo ele só para vocês terem em mente mesmo, ó, tem que olhar essa forma aqui, a terceira forma, né, a forma neutro. Aí aqui, como eu falei, nominativo, vocativo e acusativo são iguais, que é a forma que a gente encontra no dicionário, é a forma em bonum. Ablativo, genitivo e dativo vai ser igual, ó, a forma de ablativo, genitivo e dativo
da forma masculina desse adjetivo. Ó, bono, bono, boni, boni, bono, bono. O plural a mesma coisa, bonis, bonoro, bonis. Tudo bem? Ficou um pouco, se ficar um pouco confuso, me escreve na sala de tutoria que eu tento reexplicar de uma outra forma que fique mais clara. Aí aqui o nominativo, vocativo e acusativo plural termina em A, que é uma característica de toda palavra neutra ter o plural em A. Isso é uma característica desde o indo-europeu, se eu não me engano. E aqui que eu coloquei para a gente relembrar que todo adjetivo de primeira classe é triforme, como eu falei mais na frente. Existe uma forma para masculino, uma forma para feminino e uma forma para neutro. Masculino e neutro vai seguir a segunda declinação e o feminino vai seguir a primeira declinação. Tudo bem? Adjetivos de segunda classe neutro ou adjetivo de segunda classe neutro. Uniforme. O adjetivo uniforme é aquele que tem uma forma única para todos os gêneros, masculino, feminino e neutro. E a diferença aqui no caso, para o neutro, vai ser que o nominativo, vocativo e acusativo plural vai ter a terminação em ia, porque os adjetivos de segunda classe, eles são do tipo, né? Eles têm as características de um substantivo sonântico. Então, eles vão ter o ablativo terminado em i, o genitivo plural em ium, e então a a forma neutra plural vai ser em ia igual aos substantivos neutros do tipo areal. Tudo bem? Então, aqui vai ser velóquia, velóquia, velóquia. Tudo bem? Os biformes, eles vão ter. Os biformes são aqueles que têm uma forma para o masculino e feminino e uma forma para o neutro, vocês lembram? E eu tinha dado o exemplo de utilis, utile. Lembrando que utilis é a forma para masculino e feminino, e esse ezinho aqui indica que é a forma para neutro, então é utile. Então a forma neutra, como eu coloquei aqui, seria utile, utilis. Lembrando que esse izinho aqui é a desinência de genitivo singular. Relembrando que nominativo, vocativo e acusativo singular é utile, o ablativo singular é em i, tem a desinência i. Nominativo, vocativo e acusativo plural tem a desinência ia. O genitivo plural é ium. Aí aqui eu declinei, né, a palavra aqui que vocês estão vendo aqui que eu estou circulando com um tracinho vermelho. Nominativo, vocativo e acusativo são iguais. Utile. Ablativo, genitivo e dativo é igual ao masculino e feminino. E o neutro, nominativo, acusativo e vocativo é igual e é em ia. Utilia, utilia, utilia. E o plural é igual ao masculino e feminino. Eu não tô repetindo porque eu tô com medo de ficar maçante, tá bom? Eu tô achando os vídeos muito grandes e eu tô sendo maçante. A minha didática não tá muito boa, então eu tô tentando ser mais rápida, tá? Desculpa. Os triformes. O que caracteriza os adjetivos triformes de segunda classe, né? Como você sabe, uma forma para cada gênero, sendo que essa forma para cada gênero diz respeito somente ou unicamente ao nominativo e vocativo para masculino e feminino, e quando a gente chega no neutro, por ser uma característica do neutro, nominativo, vocativo e acusativo neutros são iguais, tanto no singular quanto no plural. Tudo bem? Aí o exemplo que eu tinha dado foi o Celebre, Celebres, Celebre. Lembrando que o Celebre é masculino, o Celebres é feminino. E a única diferença que tem é mesmo pensando na forma masculina e feminina. É só o nominativo singular.
Porque como vocês veem aqui, quando vem pro plural, é a mesma forma. Então, vai ser o substantivo que vai estar do lado que vai indicar se essa forma plural ela é feminina ou se ela é masculina. A gente só tem a diferenciação de masculino e feminino na forma de singular, no adjetivo é de segunda classe triforme. O neutro, que é o mais importante, que é o que a gente está estudando. A forma dele, neutra, é a última forminha aqui, terminada em E. Quelebre, quelebres. Aí, lembrando, nominativo, vocativo e acusativo singular, quelebre, como está aqui declinado. Ablativo singular em I. Nominativo, vocativo e acusativo plural, ia. Genitivo plural, ium. Como está aqui, né, declinado no exemplo que eu coloquei, que eu completei a tabelinha. Tudo bem? Essa tabela aqui é mesmo só para vocês terem em mente, né, essa questão dos adjetivos. O importante que vocês têm que saber é a existência do neutro nos adjetivos, que da primeira classe vai seguir os neutros de segunda declinação. Na, na, na primeira classe, os neutros de segunda declinação. Na segunda classe, os neutros de terceira declinação. Sendo que, lembrando, o uniforme tem a diferença do uniforme é que tem a forma só para neutro, que é o ia, né? O biforme tem a forma específica para neutro, que a gente vê na entrada do dicionário. E o triforme também tem a forma para neutro, que a gente vê na entrada do dicionário. E em todos eles o acusativo plural é sempre ia, porque segue a forma do neutro dos neutros sonânticos, né, do areal. Tudo bem? E eu repeti, né? Eu printei o resumo da aula que está na apostila, que o escritor da apostila apresenta bem, resumidamente, então eu vou ler isso daqui com vocês. E antes disso, eu já quero falar que eu expliquei uma coisa para vocês diferente do que está na apostila, que é quando fala aqui, ó, é o terceiro ponto. Eu vou ler ponto por ponto, é que eu explico melhor. Principais conteúdos abordados nesta aula. Os substantivos, os adjetivos e os pronomes latinos podem variar em 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Lembrando, né, que essa questão, a categoria de gênero, é um gênero gramatical, não um gênero biológico. Em toda a língua, pelo menos no português e nas línguas não latinas. O gênero neutro, proveniente do gênero inanimado do indo-europeu, abarca não só os nomes de objetos e coisas, mas também o nome de alguns seres vivos que não possuem autonomia jurídica, isto é, não podem inicialmente ser agentes de uma ação. Isso eu falei na primeira parte, e eu acho que ficou bem explicado. Aí a parte que eu expliquei para vocês diferente, essa daqui. Na segunda declinação, o substantivo neutro apresenta a mesma desinência M, tanto para o nominativo singular quanto para o acusativo singular. É porque, assim, quando eu aprendi, né, eu aprendi que nominativo, vocativo e acusativo singular, na segunda declinação, tem a terminação "um". E é assim. Só que na apostila de vocês veem que esse M do acusativo, ele é estendido para o nominativo e para o vocativo, porque o gênero neutro não é o gênero neutro, as palavras neutras elas não têm, né, a característica de serem agentes, elas geralmente têm mais a função de paciente, mesmo numa função de sujeito, vamos dizer assim. Essa parte para mim fica meio complicadinha compreender. E a apostila de vocês também fala que na terceira e quarta declinações é justamente a ausência da marca morfológica que caracteriza o gênero neutro. Então, na terceira e na quarta, quando eu falo que as terminações, pelo menos na terceira declinação, é várias, 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 isso significa que o que caracteriza o gênero neutro na terceira declinação é uma desinência zero. A ausência, né, o zero de desinência que é a marca que indica o gênero neutro, é isso que está dizendo aqui. E a mesma coisa na quarta declinação.
A ausência de uma marca morfológica, a ausência de uma desinência, né, de gênero que vai indicar que é neutro. É isso que eu estou entendendo aqui. A desinência A é específica para nominativo, acusativo, plural dos nomes do gênero neutro. Como eu falei mais na frente, é a característica mesmo do neutro, é a desinência A para o plural. Só há substantivos do gênero neutro nas segunda, terceira e quarta declinações. E é na segunda e terceira declinações que nós tiramos os paradigmas dos adjetivos neutros de primeira classe e segunda classe. Os adjetivos de primeira e segunda classes apresentam uma forma para o neutro. Pode ser uma forma particular, no caso dos adjetivos triformes de primeira e segunda classes. No caso, primeira classe, o um, e da segunda classe, o e biformes de segunda classe, que também é o e. Ou uma forma comum, no caso dos adjetivos uniformes de segunda classe, que é o mesmo nominativo. O que vai alterar é o ia plural, porque a desinência A é o que marca o gênero neutro no plural. Tudo bem? Eu espero poder ajudar vocês com esse vídeo e perdoa as minhas hesitações e as minhas falhas na hora de processar o pensamento. Até o próximo vídeo.